Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, nesse lindo e quentíssimo dia na cidade santa de Jerusalém. Depois que nós passamos Pêssah, eu tenho o privilégio de não ter de trabalhar nas sextas-feiras, porque como eu trabalho numa fábrica de matzot, depois de Pêssah, há uma redução significativa do trabalho na fábrica, e eu estou liberado nas sextas-feiras até o período de 4 meses que antecede Pêssah. E nessa época, sobretudo na primavera e no verão israelense, normalmente sexta-feira pela manhã eu saio para caminhar, porque afinal de contas, vivendo em Jerusalém, eu não posso deixar de aproveitar tudo que a cidade pode nos oferecer, porque Jerusalém é uma cidade que transpira espiritualidade para quem tem olhos e coração para enxergar, isso em cada canto da cidade. Hoje pela manhã eu estive visitando um parque, que é um parque muito conhecido de todos os turistas, que na parte da noite oferece um espetáculo multicolorido, de águas e luzes, que a cidade de Jerusalém oferece. E na parte da manhã, esse parque com águas, ele funciona também, e as famílias levam as crianças, que se divertem, se refrescam nos jatos d'água. Eu estava lá de manhã e eu tinha, evidentemente, levado o tripé da câmera e a câmera para gravar o vídeo e a minha mensagem de Torá para vocês lá. Mas o calor estava tão intenso que eu tentei durante 2 horas gravar o vídeo e o meu telefone simplesmente superaquecia e desligava. E eu resignadamente tive que voltar para casa para gravar essa mensagem para vocês aqui, do meu escritório. Por isso eu quero começar fazendo novamente um pedido, um apelo às pessoas que acompanham o trabalho que nós realizamos nas plataformas do Pérolas da Sabedoria Judaica. Aquele que puder doar um telefone a esta plataforma para melhorar a qualidade do trabalho de difusão da Torá que nós realizamos aqui, essa doação será muito bem-vinda. Como vocês sabem, a celebração de Shavuot, que ocorreu na semana passada, em toda a diáspora, ela é realizada em 2 dias. E esse ano, o segundo dia ocorreu durante o Shabat. Por isso, os judeus na diáspora, durante a leitura da Torá no Shabat, não fizeram a leitura ordinária da Parashá do livro de Números, que seria a Parashá Nassó, mas fizeram uma leitura especial relacionada à celebração, festividade de Shavuot. Mas isso não aconteceu em Israel. Por quê? Porque em Israel a celebração de Shavuot ocorre apenas em um único dia. Isso foi em Yom Shishi, na sexta-feira. E no Shabat nós fizemos a leitura da Torá normalmente, portanto a Parashá Nassó. Então nesse Shabat aqui em Israel, nós fazemos a leitura da Parashá Belotirá, mas no Brasil, assim como em toda a diáspora, a leitura da Parashá é a Parashá Nassó. E essa diferença na leitura da Torá vai se seguir durante todo o mês de junho, até 1º de julho, quando nós reunificarmos a leitura por meio da leitura das Parashot Hukat e Balak. E como a nossa plataforma é assistida por mais de 80% dos seus membros inscritos, de pessoas, judeus e não judeus, que vivem na diáspora, me permitam compartilhar com vocês um pequeno fragmento da imensa sabedoria contida na Parashá Nassó. E vamos lembrar, antes de mais nada, que a Parashá Nassó está contida no livro de Números, ou pelo menos como nós traduzimos o nome do livro. Por quê? Porque, como nós sabemos, nesse livro são realizados os censos, ou seja, a contagem do povo judeu, ordenada por Akadosh Baruch Hu a Moshe Rabbeinu. Mas é uma curiosidade bastante significativa nessa Parashá, que é o fato de que a tribo dos levitas não foi contada, não foi contabilizada por meio de um censo, conjuntamente com todas as outras tribos de Israel, conforme a narrativa da Torá nos relata detalhadamente. Houve, de fato, uma contabilidade dos membros da tribo de Levi, mas ela ocorreu independente do censo geral do povo judeu. E ao final dessa contagem, se constatou aquilo que já era sabido: ela era a menor das tribos, o nível de fertilidade das mulheres levitas era menor, mas ela era a mais especial de todas as tribos. Especial para quem? Para Kadosh Baruch Hu. E durante muitos anos, sobretudo aquele que é o Baal Teshuvah, que inicia os estudos da Torá, se pergunta por que, afinal,
Kadosh Baruch Hu tinha um olhar especial pela tribo de Levi. O que havia nela que indicava que ela se tornaria a nação sacerdotal do povo judeu? E durante muitos anos, e ainda hoje continua estudando, lembre-se, a Torá é como uma cebola, muitas camadas. Nós vamos desde a literalidade até os segredos ocultos da Torá Mistar, né? Da dimensão mística da Torá. Mas a verdade é que todos aqueles que venceram o primeiro e o segundo livro da Torá já sabem, né, que o início da tribo de Levi não foi propriamente dito alvissareira. Eles tiveram um início muito difícil. Você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Átila, difícil por quê? Vejam, eu vou citar pelo menos 2 eventos que têm lugar a presença de Levi, um dos 12 filhos de Jacó Vivino, e portanto, o patriarca da sua família, das famílias levitas. E primeiro desses eventos diz respeito à cisão ocorrida entre os 10 irmãos de Yosef Atzadik. Vocês sabem que os irmãos julgaram Yosef e o condenaram à morte. E Levi participou ativamente, incentivando essa decisão. Não fosse por Rubens ter conseguido convencer os outros irmãos, lembrem-se que Benjamim era muito novo, portanto, ele não participou disso. Se não fosse Rubens, né, convencer os demais irmãos, Yosef teria sido morto. E ele acabou sendo vendido como escravo. Esse primeiro evento no qual Levi participou diretamente. Mais adiante, nós temos o evento do sequestro de Diná. Diná, filha de Jacó Vivino, foi sequestrada pelo príncipe de Shem, filho do governante da cidade de Shem. E o que aconteceu? Aconteceu que Levi se juntou com seu irmão Shimon. Os dois eram dotados de força extraordinária. Todos os filhos de Jacó Vivino eram extraordinariamente fortes, mas Shimon e Levi, especialmente, eles simplesmente tiraram a vida de todos os homens, né, da cidade de Shem. E o fizeram sem consultar seu pai, o nosso patriarca Jacó Vivino. E foram severamente criticados por Jacó Vivino por terem tomado a justiça nas suas próprias mãos. Mais adiante, no leito de morte, Jacó Vivino, quando vai, né, dirigir a sua última mensagem a cada um de seus 12 filhos, ele uma vez mais admoesta Shimon e Levi por essa atitude, né? E tirar a vida de todos os homens de Shem quando eles haviam, né, realizado o processo de conversão para se tornar parte do nosso povo. Vejam, portanto, esses 2 eventos, como eu disse antes, me oferecem um fundamento para dizer que o início da tribo de Levi não indicava claramente que eles se tornariam de fato, né, uma nação sacerdotal. Então, em que momento ocorre uma guinada? Em que momento ocorre uma mudança, né, uma direção de caminho? A partir do momento que o nosso povo chega no Egito. Vejam, meus amigos, a escravidão do povo judeu só começa depois que morre o último dos 12 irmãos. E não por coincidência, o último dos 12 irmãos a morrer foi Levi. E os levitas, no Egito, recebiam um tratamento já de uma nação santa. É verdade, miniatura, porque eles ainda não tinham, por parte de Akadosh Baruch Hu, o selo sacerdotal. Mas, de fato, eles, no Egito, se converteram num reino de sacerdotes. E a maior prova disso é que das tribos de Israel, a única que não foi escravizada foi a tribo de Levi. Por quê? Porque no Egito a lei dizia que os sacerdotes gozavam de proteção, eles tinham prerrogativas para defender o seu patrimônio, né, um sistema de defesa, a sua liberdade de consciência e o exercício da sua liberdade religiosa. E o faraó, por mais perverso que ele fosse, ele garantiu, preservou que a nação sacerdotal do povo judeu tivesse esse privilégio garantido. Portanto, os levitas nunca foram escravos, diferente do que aconteceu com o resto do povo. E dessa forma, eles acabaram se transformando naquilo que podemos chamar de verdadeiro protótipo para as outras tribos de Israel, protótipo no sentido do seu comportamento, e também para as famílias individuais, famílias formadas por aqueles que no caminho da nossa história acabariam se convertendo e não pertenciam naturalmente a nenhuma das tribos de Israel. Então você vai me perguntar, Átila, mas em que momento os levitas efetivamente se tornam a tribo sacerdotal do povo judeu? A partir do desastre do bezerro de ouro.
Moshe Rabbeinu está descendo o Sinai, segurando as Lurot. Quando ele chega lá, o que ele vê? No acampamento, o nosso povo adorando o bezerro de ouro. E ele chama o povo a promover justiça, tirar a vida de cada um dos homens envolvidos, porque as mulheres não participaram do pecado do bezerro de ouro, elas sempre na liderança espiritual do nosso povo. As mulheres não participaram e Moshe Rabbeinu queria promover a justiça de Hashem no acampamento de Israel. E qual foi a única tribo de Israel que não se envolveu com o bezerro de ouro? Os levitas. E quando Moshe os chamou, para agir em nome de Akadosh Baruch Hu nas tribos de Israel, eles foram fiéis a Akadosh Baruch Hu, sendo fiéis a Moshe Rabbeinu, e agiram em nome de Hashem no seio do povo judeu, restabelecendo a verdade e a justiça. A partir desse momento, os levitas passam a assumir aquele papel sacerdotal que originalmente havia sido destinado aos Behorot, aos primogênitos de Israel, que, como vocês sabem, foi salvo lá no Egito depois, que das Makot, a última das Makot que matou os primogênitos do Egito, os primogênitos de Israel foram protegidos. Eles tinham, a princípio, designados a missão sacerdotal do povo judeu. Mas depois desse evento, a Kadosh Baruch Hu concede não só mais de fato, mas de direito a função sacerdotal à tribo de Levi. E sendo assim, ela acabaria sendo designada para o trabalho santo. E também para carregar o pesado fardo de servir ao público, de servir ao povo judeu. E qualquer pessoa que conheça o povo judeu sabe o quão é difícil servir ao povo de Israel. Os levitas eram separados a partir dos 20 anos de idade e eles eram treinados até os 25, até os 30 e serviam, estavam engajados no trabalho do Mishkan e depois do Beit HaMikdash, no trabalho do templo. Os levitas tinham a responsabilidade, em primeiro lugar, de transportar toda a estrutura do Mishkan no deserto. E eles o fizeram durante 40 anos. Os utensílios, como a arca, a menorá, o misbé, o altar, a churrã, a mesa, etc. E também a estrutura, a tenda, tudo. As famílias levitas se dividiram para cada uma delas assumir a responsabilidade por transportar uma parte do Mishkan. Lembrem-se, Miriam, Moshe e Aron pertenciam a uma dessas famílias, uma das famílias levitas. Mas apesar dessa responsabilidade ser extraordinariamente importante, os levitas não atuavam só transportando o Mishkan. Eles também animavam o nosso povo, cantando as mais belas melodias, mas, sobretudo, eles eram responsáveis como os grandes professores, os grandes mestres da Torá no seio do povo judeu. De modo que eles tinham a responsabilidade de se constituir como modelo de comportamento, modelo de moralidade, de valores para os demais judeus, para todo o nosso povo. E não por outra razão, atuando nessa direção, eles acabariam sendo separados da vida comum que os membros de todas as outras tribos de Israel levavam. Essa separação era inevitável, eles são uma tribo sacerdotal. E é por essa razão que a Torá não permite que um levita, e lembrem-se que os Kohanim, os descendentes de Aron, os sacerdotes propriamente dito do Beit HaMikdash, eles eram também da tribo de Levi. Eles, assim como os levitas, não foram autorizados a receber qualquer gleba de terra nas terras de Israel. Quando Yeshua ben Nun conquistou a terra de Israel, depois da guerra contra as nações cananitas, a terra foi dividida e os levitas estavam proibidos de possuir qualquer propriedade na terra de Israel. E essa é a razão pela qual eles gozam de uma série de privilégios, como, por exemplo, não ter de pagar impostos, mas, sobretudo, dos membros da tribo não servirem como soldados no exército de Israel, meus amigos. Essa é a origem de uma das nossas maiores lutas aqui em Israel, para fazer valer este princípio. Mas avancemos um pouco mais, para podermos entender completamente esse conjunto de responsabilidades, de exigências que recaíam sobre os levitas. Eles eram, como não tinham propriedades,
e como o trabalho deles era todo um trabalho comunitário, eles não tinham meios de sustento, portanto, eles eram sustentados pelo nosso povo, sustentados através do macé, do dízimo e também de todas as outras contribuições de que nos fala a Torá, né? Sobretudo da atividade agrícola e dos sacrifícios que eram realizados no Beit HaMikdash. Mas, Atila, em troca do que foi concedido esse privilégio à tribo dos levitas, meus amigos? Em troca do que? Eles passaram a se dedicar, né, ao encargo divino da espiritualidade com exclusividade. Eles se dedicavam a ensinar o nosso povo, a inspirar o nosso povo a seguir os caminhos de Hashem. Lembre-se, mais uma vez eu devo repetir, os coanim, os sacerdotes que trabalhavam no templo, eles também eram originalmente da tribo de Levi. Portanto, ser levita é uma grande honra, tinha um grande cavalo, uma grande distinção, mas ao lado de toda a honra, porque assim na história do povo judeu se carrega também um grande fardo, um fardo representado pelas responsabilidades que os levitas tinham, representado pelas grandes expectativas que o povo tinha sobre eles, mas sobretudo pelas exigências constantes que eram feitas sobre os levitas. Aí você vai dizer, carregar os utensílios do Beit HaMikdash? Não, meus amigos. A principal responsabilidade do levita era se comportar como um levita. Um levita deveria se comportar como um levita. O que isso significa? Eu expliquei há 3 vídeos atrás. Eles tinham que, por meio das suas ações, fazer o tempo todo o Kiddush Hashem, jamais profanar o santo nome de Akadosh Baruch Hu, agindo em desacordo com a lei. Eles deveriam ser um modelo de inspiração para o nosso povo. Portanto, o levita deveria viver como levita. Era isso que era esperado por Akadosh Baruch Hu dos membros da tribo de Levi. É evidente que depois da destruição do templo, algo que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, é evidente que a tribo de Levi perdeu muito daquilo que seria o seu papel único, na medida em que eles serviam, né, no Mishkan e depois no Beit HaMikdash. Mas a presença e a dignidade dos levitas jamais desapareceu do interior do nosso povo. Amanhã, no Shabat, quando nós fomos fazer a leitura da Torá, que nós subimos na Bimá para a leitura Aliá Torá, né? São feitas 7 aliota. A primeira é sempre um Cohen, o segundo a subir na Torá é sempre um levita, ou seja, os 2 primeiros judeus, em qualquer sinagoga, qualquer congregação que tenham Coanim, que tenham levitas, as 2 primeiras partes da leitura da Parashá estão destinadas a 2 membros da tribo de Levi. Mas isso não é simplesmente um título honorífico que é concedido, um vestígio, né, de uma tradição de serviço prestado pelos levitas ao povo judeu. Não é nada disso. A missão deles, que é a mais importante das missões das tribos de Israel, continua mais viva do que nunca. Por quê? Porque os levitas, os que sobreviveram, porque é importante lembrar que a tribo de Levi foi destruída junto com as outras 9 tribos. Perseveraram no povo judeu, a tribo de Judá e Binyamin. Mas muitos levitas viviam no seio dessas 2 tribos também. Por isso nós ainda temos Coanim e temos levitas, os que sobreviveram. E a missão dos levitas hoje ainda continua a ser o núcleo do conhecimento da Torá, servindo de inspiração moral para todo o mundo judaico. Isso é que é ser levita, agir como levita, mesmo que o templo não exista mais e que nós estejamos mergulhados no exílio sem templo, hoje mais do que nunca, nessa época em que nós vivemos. O serviço dos levitas é necessário, o povo judeu precisa mais do que nunca de professores espirituais, nós precisamos de modelos que nos ajudem a caminhar numa vida reta. E os líderes da tribo de Levi que sobreviveram, que vivem entre nós, devem continuar atuando de que maneira? De modo a viver uma vida acima dos problemas do mundo mundano, das coisas comezinhas, né? Dos elementos que fazem com que nós soframos uma queda espiritual, porque somos tomados por sentimentos, sobretudo de natureza materialista, numa busca desenfreada pelo atendimento das nossas necessidades materiais. Os levitas não podem viver nada disso.
os levitas devem atuar de forma a inspirar o nosso povo como modelo, como eu chamei a atenção antes. De modo que, mesmo que estejamos vivendo esse exílio, mesmo aqui em Israel, porque não vivemos na monarquia, sob a monarquia davídica, nós vivemos num Estado moderno, liberal, burguês de Israel, mesmo que não estejamos vivendo mais na monarquia davídica, porque para isso é necessário a revelação do Mashiach e a liderança dele para restabelecer a ordem, né, monárquico-davídica na terra de Israel, os levitas continuam sendo necessários e a sua tarefa ainda é muito grande. E ela é tão grande que eles não são mais capazes de realizá-la satisfatoriamente, de tal modo que Moshe ben Maimônides escreveu com letras de ouro na sua obra monumental, Mishnei Torah, que todo judeu, lembre-se sempre disso, que vive segundo os valores divinos, orientado pela sua espiritualidade, instruído pelo seu raciocínio, pode ser também um levita. Não no sentido de ter nascido de uma mãe levita, mas de uma conexão espiritual, na medida em que assume a responsabilidade de também cumprir aquelas missões que cabiam aos levitas no seio de Israel, nos tempos em que nós tínhamos o Beit HaMikdash. É preciso que mais judeus se transformem em levitas. É claro que depois da revelação do Mashiach, os levitas serão todos revelados e eles voltarão a ter, com exclusividade, como designa a Torá, a missão de tribo sacerdotal. Mas até que isso ocorra, nós devemos nos associar à tribo de Levi, aos levitas remanescentes, no serviço de Hashem. Como? Estando diante de Hashem, escolhendo viver uma vida que nos separa da mesquinhez do mundo mundano, ou seja, sendo, assim como os levitas, judeus, né, que conduzam a sua existência num padrão acima do padrão geral do nosso povo. É preciso se separar da mesquinhez e é preciso servir a Hashem diariamente. Todo judeu tem que servir a Hashem diariamente, mas é preciso dar mais, né? É preciso servir com todas as nossas posses, é preciso servir com todo o nosso coração. Um judeu que não nasceu levita pode se tornar levita, conhecendo o Criador, ansiando por servir o Criador, andando com o Criador, andando numa vida reta, se santificando. Se santificar, para nós judeus, significa viver completamente segundo os valores e o modelo, né, moral propugnado pela Torá, modelo que é imodificável, que não varia de acordo com o tempo histórico e é adaptado pelas conveniências daqueles que se apresentam como judeus, absolutamente. Muitos de vocês talvez estejam em dificuldade de entender o que eu quero dizer para vocês, explicar. É preciso tirar a cobiça, a vaidade, o ódio, esses sentimentos que comandam as nossas ações. Não se pode se santificar, não se pode ser como levita no mundo judaico sem ter nascido levita, se você não abandonar esses sentimentos. Essa, de fato, é a forma no qual um judeu faz o sacrifício diante, o Mesilut HaNefesh, um grande sacrifício, né, perante ao Criador, para servi-lo como os levitas, e dessa forma se tornando o Santo dos Santos, não aquele local do Beit HaMikdash onde ficava a Arca da Aliança, mas no nosso coração, meus amigos, porque quem serve a Hashem com toda a sua força, sua inteligência, sua energia, sua posse, sua vida, transforma de fato o seu coração no Santo dos Santos, não por um pequeno período de tempo, mas por todo o tempo, em todos os mundos, físico e espiritual. E vejam, se você fizer isso, se você que é judeu fizer isso, você vai receber a mesma recompensa que os levitas terão no Olam Abá. Mas eu não sou judeu, então procuro se inspirar, né? Não como nós temos aí nas redes sociais, curiosos, que se apresentam como professores de Torá, ou então
nessa montanha gigantesca de igrejas evangélicas em que as pessoas se apresentam como profetas, como levitas, o que é uma barbaridade. Essas pessoas estão trazendo para si mesmos decretos terríveis que vão descer dos céus na vida dessas pessoas. Nós precisamos estar atentos. Estar atentos a quê, meus amigos? Precisamos estar atentos a sermos capazes, de fato, de perceber no mundo judaico aqueles que, em geral, de fato se comportam como levitas, não só aqueles que formalmente têm no seu nome o sobrenome dessa família, dessa tribo de Israel, mas que se comportam segundo os parâmetros que eu procurei estabelecer aqui na explicação que eu dei nesse shiur. Se você encontra essa pessoa, então você dá toda a honra a ela. Então você reconhece o trabalho dela, você apoia ela, tá entendendo? Apoia no seu trabalho. Por quê? Porque essa é uma pessoa que na nossa geração é abençoado por Hashem, porque abençoa o Criador em todos os seus atos e procura viver como viviam os levitas há mais de 2000 anos atrás, meus amigos. Para vocês todos, um Shabbat Shalom.